Ó, eu me alonguei demais na pergunta. Eu não vou dizer que são infinitas, porque não são, mas a gente tem muitas subprofissões. Como eu falei, na análise você tem o analista de desempenho, o analista de mercado, o analista de dados, o cientista de dados, alguns gostam de chamar assim. Você vai ter o analista da questão da parte física, que é um negócio que alguns clubes têm, outros não. Hoje eu vejo muito mais essa parte física isolada da análise de desempenho, mas essa análise física, para mim, está diretamente relacionada à análise de desempenho também. Então, cada vez mais a análise vem crescendo e vem ganhando corpo. E aí, com isso, ganha mais profissionais diferentes. Porque tem aquele analista que vai estar no campo de futebol do lado do treinador, querendo entender como o treinador quer jogar. E, cara, eu quero jogar assim e meu jogo é esse, eu preciso desse tipo de informação para passar para os jogadores, ou por mais complexo que seja, menos complexo que seja, que muitas vezes a gente acha, no alto rendimento, excesso de dados, informação, e às vezes você tem um treinador que quer coisas muito simples. Acontece, entendeu? Não vou dizer se é melhor ou pior, o que vai dizer isso no final são os resultados. Né? Mas isso acontece muito. Qual é a realidade hoje dos grandes clubes? Departamentos de análise grandes. Quando eu saí do Vasco, eu entrei no Vasco em 2014, eu como coordenador, e levei 2 analistas de desempenho comigo, um para o profissional e um para a base. E o da base acabava sempre ajudando o profissional também. Eu saí de lá, minha equipe tinha mais de 30 pessoas, entre profissionais e estagiários, só na análise. Mais de 30 pessoas. Isso, envolvendo base, aí pegava adversário, pegava o time, individual, coletivo, tudo mais. Nessa brincadeira tinha 30 pessoas trabalhando dentro do meu departamento de análise. E no Vasco. 30? 30. Estou falando de 30 pessoas. Era grande? Era. Assim, acho que talvez fosse o maior departamento que a gente tinha aqui no Brasil, em termos de pessoas, de quantidade. Óbvio, muitos estagiários, porque é quem faz a mão de obra de filmar jogo e tal, porque os clubes hoje não conseguem pagar todo mundo e pagar um salário, não pagam. Mesmo assim. Mas, de qualquer maneira, eu tinha 30 pessoas trabalhando com futebol dentro do meu departamento. Não, porque, desculpa te interromper. Diferentes questões. Só que o movimento aí... Estou trazendo de novo para o empreendedorismo para uma economia desconhecida do mercado, do meu mercado. E olha que eu sou da tecnologia. De servidor, de armazenamento de informação, de categorização de informação, de software, de tudo. Sim. Mas continua, por favor. Então, vamos lá. E aí, dessas 30 pessoas, tinha gente de todo tipo. Como eu falei, tinha o vendedor de cerveja, tinha o corretor, tinha o cara da faculdade de educação física, tinha o cara que era engenheiro, e aí tinha uma facilidade muito grande em lidar com dado, e aí esse cara virou analista de dados, e virou um fantástico analista de dados, entendeu? Hoje esse cara, até o cara que eu tinha lá, Gabriel Daira, o Gabriel, ele saiu do Vasco e foi trabalhar na Ipiranga. Foi trabalhar, não sei se foi na BR primeiro, depois foi para Ipiranga. Sei que hoje ele está na Ipiranga. E com posto de gasolina, não tem nada a ver com futebol. Mas o trabalho dele com dados, aquela coisa de Tableau, não sei o quê, Big Data, essas coisas todas. Sim. Ele era fantástico nisso, ele era muito bom. Começou no futebol, aí teve uma oportunidade melhor financeiramente fora do futebol, acabou indo. Mas esse mercado está muito amplo, Bruno. A gente tem como crescer infinitamente. Porque, aí como você falou, o Bangu, se eu não me engano, se eu não estou errado, tinha um analista de desempenho que estava lá o Felipe, e aí o Felipe devia pedir para ele informações tal, e ele dá. E aí ele sozinho. Quando você tem um cara, eu já fui no Flamengo, eu comecei, era eu. Quando eu comecei no Flamengo, lá em 2007, 2008, e aí fui me tornando analista com o tempo, mas ali 2010, por aí, só tinha eu de analista no Rio de Janeiro. Não tinha outro. O Vasco não tinha, o Botafogo não tinha, o Fluminense não tinha. Eu era o primeiro, fui o primeiro aqui no Rio de Janeiro. Assim, analista de base, não sei o quê, o cara que... O analista de desempenho, não é o observador, não é o analista, eu era o primeiro. E aí eu surfei essa onda, consegui ir bem,
e eu sou tarado por futebol, e aí consegui me destacar, e aí, a partir daí consegui montar departamento, fui profissional, montei um departamento de análise no profissional, e a partir daí você vai tendo 1, 2 analistas, você passa a formar, e como é que eu pegava analista no início? Porque ninguém era analista. Eu pegava o cara que era estagiário de preparação física, fazia faculdade de educação física, o tradicional, que todo mundo, para entrar no futebol, você tem que fazer educação física. Eu escolhi fazer educação física por causa disso. Eu queria ser treinador de futebol. Como é que eu viro treinador de futebol? Não joguei bola. Pô, preciso fazer faculdade. Pô, Parreira fez, Antônio Lopes, não sei, Lazzaroni, não sei o quê. Pô, vou fazer faculdade de educação física. Passei para a faculdade e tal, fiz no fundão, na UFRJ. E aí, pô, cheguei lá, pô, tinha um professor que era professor de atletismo, ele era fisiologista do profissional do Flamengo, Paulo Figueiredo. Uhum. E ele tinha um grupo de estudo de fisiologia dentro do Flamengo. E aí, pô, você não jogou bola, quer ser do futebol, quer entrar no futebol. E aí ele tinha esse grupo, eu quero saber, vou entrar. Nem sabia o que era fisiologia, Bruno. Não tinha a menor ideia. Entrei. Aí eu chegava lá no grupo de fisiologia que ele tinha lá dentro do clube, a gente estudava fisiologia para fazer avaliação física nos jogadores, tanto do profissional quanto da base. Pô, eu lembro que para eu conseguir apertar um botão, que a gente tinha um teste lá de lactato, que era de tirar sangue do dedo do jogador, o cara corria e você tirava sangue para saber o nível, como é que estava o nível de lactato dele, aí pegava informação de ácido lático, essas coisas. E aí, pô, eu pegava lá a informação. Para eu participar desse evento, que era um evento, porra, eu fiquei 1 ano lá no clube, no Flamengo, 1 ano para ser liberado para apertar um botão de on e off do aparelho. 1 ano, estudando, fazendo, indo lá, ia lá toda semana, era 2 vezes por semana no grupo. E aí depois eu passei a ser estagiário da peneira, tinha mais 3 vezes por semana, além dessas 2. Então passava praticamente a semana toda no Flamengo. Mas para eu apertar esse botão de on e off, eu levei 1 ano para ter o direito de apertar esse botão. Então, essa questão, para entrar no futebol, era você é o cara da educação física. E sempre foi muito isso, ainda tem muito isso. Só que mudou. A análise de desempenho mudou de vez esse mercado. A análise de desempenho veio para crescer, para dar oportunidade para aquele cara que é apaixonado por futebol ter a chance no futebol. Os caras hoje estão no Twitter falando de futebol e estão sendo contratados por clubes. Muitos. Não foi só eu no Vasco, vários aí pelo Brasil estão sendo contratados porque postam no Twitter análise de futebol. Eu vejo garoto de 12, 13 anos fazendo análise de futebol muito boa. Muito boa. Entendeu? Agora, esse cara tá pronto para o mercado do futebol? Não, ninguém está pronto. Ninguém que não é do futebol está pronto para o futebol. Você vai estar pronto a partir do momento que você entra e passa a entender a realidade, passa a ganhar experiência. É um processo que cada um tem, independente da área que seja. Você nunca está pronto antes de dar o primeiro passo. Então, a análise de desempenho hoje mudou totalmente esse mercado. Óbvio, tinha o fisioterapeuta, tinha o médico, tinha nutricionista, psicólogo. Só que a análise deu a chance das pessoas que não tinham nada a ver de terem a oportunidade de estarem ali, próximo ao campo, próximo ao time principal, próximo ao elenco, próximo a jogadores de futebol. Porque assim, aquela coisa, eu sou engenheiro. Você pode fazer uma reforma no estádio do Vasco, no Maracanã, no estádio do Fluminense, lá nas Laranjeiras, no Engenhão, no Botafogo. Você pode fazer uma reforma e, beleza, você está trabalhando com futebol. Mas o futebol, campo, ali, equipe de futebol, isso era um negócio muito inacessível. E hoje é perfeitamente acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O cara pode não ter feito faculdade nenhuma e se tornar um analista de desempenho. Pode. Pedro, você recomenda isso? Não, porque eu acho importante para a vivência de uma pessoa fazer faculdade. Mas, independente da área que o cara seja, se o cara tem qualidade, competência, porque a competência vai além do currículo do cara. Sim.
Se o cara tem competência para executar aquela função e faz bem, e tem dedicação e o entendimento do jogo, eu sou meio tarado nisso. Para mim, o cara tem que ter um entendimento do jogo. Sim. O cara tem que entender o jogo. Para mim, se você entende o jogo, você pode fazer qualquer coisa. E aí, porra, a partir disso, eu acho que o mercado tá ampliando. E aí o cara do Bangu, se você quer entrar no futebol, não sabe como, cara, não tem jeito. Se você não conhece ninguém, cara, bate na porta, vai. Bate na porta e vê se alguém quer falar contigo, pô. Vê se alguém quer te dar uma chance. Entendeu? Não espere ganhar dinheiro, esquece dinheiro. No futebol, esqueça dinheiro. Dinheiro é consequência. Isso aí é consequência. Um dia você vai receber dinheiro. Torce para receber. Mas assim, esquece. Não é por dinheiro. Tem que ser por amor ao jogo, por vontade, por dedicação. Esse é o lance. E aí, se você tem isso, porra, qualquer clube te pega. Assim, tipo, não é qualquer clube, mas você vai ter uma chance. Alguém vai abrir a porta para você. Eu, como cargo de chefe, eu tive um dia me abriram a porta lá no Flamengo. E aí, por isso, eu tenho comigo que eu preciso abrir a porta para as pessoas. Eu não... Porra, não é aquela questão, eu preciso, mas eu gosto. Sim. Eu gosto de dar chance para as pessoas, a mesma chance que eu tive. Se o cara vai ter sucesso ou não, depende dele. Mas que alguém abriu a porta para ele, isso é importante, isso é fundamental. Eu quero abrir essa porta, eu quero dar a chance do cara ter a oportunidade que ele sempre sonhou. Pô. E aí ele vai fazer a carreira dele. Pô. Entendeu? Eu acredito muito nisso. E muitas pessoas fazem isso, eu não sou o único. Muitas pessoas fazem isso. Mas se você não conhece, Pedro, não tem acesso a você, não tem acesso a dirigente nenhum, cara, bate na porta do clube, perto da tua cidade, perto de você, bate, cara, eu quero estagiar, quero aprender, eu tenho uma ideia aqui, apresenta a ideia, faz um PDF, imprime, faz não sei o quê, mostra, chega para alguém lá, cara, quero falar com o presidente. Se alguém abrir a porta do presidente para você, vai lá e mostra o presidente, pô. Se abrir a porta do auxiliar de rouparia, mostra para o auxiliar de rouparia. Mas mostra a tua ideia, entendeu? Eu acredito muito nisso, Bruno. 2-0 é um resultado justo? E vendo os números, e vendo só esse vídeo que eu mostrei, vocês também não conseguem responder isso aí. Aqui fala que a Espanha teve 3 defesas. Se a Itália chegou no gol 3 vezes lá e não fez. A Itália poderia, inclusive, estar melhor no jogo, mesmo perdendo. E essa que é a beleza e o problema do esporte. O cara ele tem que saber muito de treino, tem que saber muito de jogo, o cara tem que saber muito de futebol. Qual que é o objetivo final disso aqui? É você ter tudo que você precisa fácil. Abrir mão 100% da ciência, mas você também não pode pegar coisas da ciência e tentar forçar no jogo. Não chegou na solução, você tem novamente um problema na prática, você busca na teoria, você testa novamente e esse ciclo, o analista está lá no campo, né? Hoje em dia já tem analistas que ficam no campo todo dia, para que as demandas continuem chegando. E filmagem, cara, como eu falei para vocês, é a ação determinante da nesse desempenho. Então pensa, você foi trabalhar num clube e só tem você. Cara, é você com a sua câmerazinha e ai de você se essa imagem não sai boa. Então se você não tiver uma boa imagem, você não tem nada. Você não consegue trabalhar, né? Quanto melhor a imagem, melhor a informação. Estou dizendo da mesma informação, tá? Não estou dizendo, tem imagem boa, eu fiz uma boa análise. Não, é o primeiro passo. E como eu falei para vocês, antes de você entrar na edição e análise, você tem que fazer a preparação nesse arquivo. Você não tem que armazenar o vídeo, isso é muito importante. Preleção, cara, é o momento do treinador, né? A partir daí, o treinador vai escolher o que ele vai passar para o jogador, o que ele vai aplicar no treino. Então eles saem a bola, atraem por dentro, abrem e fazem o cruzamento. Está mais que provado que a análise individual ajuda muito no processo, mas a grande dificuldade, onde as pessoas se enrolam, é na parte que você tem que desenvolver uma metodologia de análise e criar um banco de dados comparativo. Lembrando que a análise que tem que se adaptar no futebol, tá? E não é o contrário.
não deixe de acessar o nosso site www.ciafutebol.com.br. Um abraço.